amigos do Temos Futebol, estamos de volta para mais uma mesa redonda. Eu, Eric Alencar, já dou as boas-vindas para o meu camarada Marquinhos Guaravita, que tem todas as informações para a gente deixar você por dentro do que esperar para a quarta rodada do Campeonato Capixaba 2022. Seja muito bem-vindo, Marquinhos. Valeu, Eric. Fala aí, galera do Temos Futebol. Então, vamos comentar sobre a próxima rodada, né? A gente vai falar um pouco também da rodada anterior, que demoramos para gravar, né? Foi uma correria danada essa semana, mas estamos aí, a gente nunca falta ao nosso compromisso, né? Isso. Então já vamos começar falando sobre os confrontos desta quarta rodada. Os jogos serão quase todos disputados no sábado. Apenas um ficou para segunda-feira. O primeiro jogo do sábado acontece às 15 horas. É o Nova Venécia que recebe o Vila Velhense. Os Diabos Vermelhos aí, para grande surpresa da galera, disputando contra o Leão em Nova Venécia. Jogo lá no Municipal Zenor Pedrosa, o famoso Zenorzão. Às 16 horas teremos dois confrontos, dois bons jogos. O clássico Vi-Rio, às 16 horas, Rio Branco e Vitória no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E o Real Noroeste recebe o Serra no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, o Rochão, onde costumam dizer que não tem perdão. Já a Desportiva Ferroviária, que teria seu jogo disputado no domingo, às 16 horas, teve a partida transferida, antecipada para o sábado, às 18h30, no estádio Engenheiro Araripe, contra o Rio Branco de Venda Nova. O motivo da mudança foi, claro, para não competir com a final da Supercopa do Brasil, disputada entre Flamengo e Atlético Mineiro, que acontece justamente no domingo, às 16 horas. E o último jogo fica para segunda-feira, às 20 horas, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. O Estrela do Norte recebe o CTE Colatina. Todo mundo de olho nesse joguinho aí também, né? Apesar de, vamos dizer assim, o menos importante, mas diz muito sobre Rio Branco e Desportivo Ferroviária, que estão torcendo para o CTE Colatina se afundar ainda mais e assim eles salvarem as próprias peles. Não é isso, Marquinhos? Pois é, vamos começar falando do clássico, né? O Rio Branco até tem demonstrado uma leve melhora, né? No jogo passado empatou com o Real Noroeste, né? Na verdade, fez um primeiro tempo muito fraco contra a equipe de Águia Branca, né? Acho que é até natural, porque o adversário é superior tecnicamente, né? Tecnicamente e fisicamente, né? É um time muito superior ao do Rio Branco. Mas no segundo tempo eu senti que o Real Noroeste deu uma amolecida muito grande. Demais, né? Demais, até demais, né? Inclusive perdeu o Pedro Botelho expulso logo depois do empate, né? Então o Rio Branco teve a chance aí de conseguir uma vitória em casa, né? Diante do Real Noroeste, um adversário difícil, favorito ao título. Então, assim, acho que, de certo ponto, mostra alguma evolução, ainda que não seja algo, assim, tão radical, né? Ainda seja aquela coisa que vai sendo aos poucos, né? O problema para o Rio Branco é que essa evolução precisa ser rápida, né? Uhum. Já estamos chegando aí na quarta rodada, né? Então, metade do campeonato, então precisa logo conseguir os 3 pontos, né? Isso também serve para Desportivo. Sim. Desportivo que ainda não venceu no campeonato. Da mesma forma que o Rio Branco de Venda Nova e o Serra. Então, tá todo mundo aí meio de olho nesse Estrela e CTE Colatina, porque o Estrela, apesar das 3 vitórias, tem a chance de empurrar ainda mais o CTE Colatina para o buraco. E então, Rio Branco, Atlético Clube, Rio Branco de Venda Nova, Desportiva e Serra, que ainda não venceram, correm o risco de se misturar o bolo. E a Desportiva, inclusive, já está na zona de rebaixamento. Pois é. Voltando ao clássico, né? E se pelo lado do Rio Branco ainda tem esse desespero pela vitória, né? Do lado do Alvianil é a questão de recuperar alguns pontos perdidos aí, né? Que tem a derrota aí para o Real Noroeste logo na segunda rodada, jogo bom, inclusive, né? E um jogo que ficou aquele gostinho de derrota contra o Vila Velhense, porque estava vencendo até os 46 e o Vila, com 1 a menos, conseguiu um empate. Então, é questão de honra para o Vitória tentar recuperar esses pontos contra
contra o arquirrival, né? Então, e é um jogo interessante porque se trata do clássico mais antigo do estado, né? Mas a gente vê duas equipes muito jovens aí, né? O Vitória, se não me engano, tem a média de idade de 25 anos, pelo que eu confirmei com a assessoria do Vitória. Já o time do Rio Branco, eu não tenho certeza qual é a média de idade, mas também é uma média de idade muito baixa. Então, é um clássico mais antigo aí com elencos reformulados, né? Então, vai ser bem interessante de acompanhar no Kleber Andrade. Agora, você citou aí sobre Desportivo e Rio Branco de Venda Nova, né? O jogo que acontece às 18h30. É o confronto aí dos desesperados, né? É um que vai matar o outro aí, né? Talvez o único confronto dessa rodada em que são duas equipes que se encontram na mesma situação ali na tabela, né? Quem vencer passa o outro, né? Um empate também não ajuda ninguém nesse confronto, né? Talvez até mais o Rio Branco de Venda Nova, né? Porque está jogando fora de casa, mas são duas equipes que precisam de uma resposta urgente para o seu torcedor, né? A Desportiva quase conseguiu dar essa resposta contra o Serra, né? Fez um jogo assim, não foi tão bom, né? Mostrou uma evolução também, principalmente defensivamente, mas continua sendo uma equipe muito lenta na transição para o ataque, né? É um time que não consegue chegar com velocidade lá na frente, né? Quase sai com a vitória lá do Robertão, né? Por conta de uma falha da defesa do Serra, que afastou mal a bola, o Paulinho fez um golaço lá no Robertão. Só que aí, numa falha defensiva também da Desportivo, o Dalton derrubou o Xandinho dentro da área, né? E o André Zoro, né, garoto de 19 anos do Serra, assumiu a responsabilidade de bater um pênalti aos 48 do segundo tempo e empatar a partida para o tricolor serrano. Um balde de água fria, né? Um balde de água fria. Você vê que os companheiros da Desportivo, os jogadores da Desportivo até se lamentam, assim, não é possível, no final do jogo. A torcida saiu na bronca. Com certeza, não é para menos. E também com o treinador Soriano, Rafael Soriano, né? Ficou aquela impressão de que o time não quis vencer, né? O que eu acho que não é bem a situação, é porque 48 minutos, né? O físico da Esportiva pode não estar, a gente não sabe se está no melhor momento, né? A questão física. E não tem um jogador que possa tirar o time da defesa, então fica muito complicado, né? De fazer qualquer alteração que mude esse panorama. Então o time ficou fechado, foi empurrado para o campo de defesa pelo Serra e acabou sofrendo um empate, né? É uma situação que, sim, não digo que é uma circunstância de jogo, mas é uma circunstância de elenco, né? Falta essa peça da Desportiva, né? E é algo que o treinador, a diretoria está buscando no mercado, mas o que é muito difícil, porque os campeonatos estaduais já estão rolando, né? Então, tirar um jogador de algum time agora é muito difícil, né? Para a gente é quase uma janela internacional, né? Pois é. E pelo lado do Venda Nova, time do Brancão Polenteiro saiu na bronca no último final de semana no jogo contra o Estrela, né? Um gol muito mal anulado pela arbitragem, né? Foi. Muito mal anulado. Muito mal anulado e saiu com empate em casa contra o Estrela, né? No jogo que o time mostrou, né? Assim, mostrou algumas armas, né? Principalmente ofensivas, mas ainda não é um time ainda preparado para buscar algo a mais no campeonato. Ainda vejo o Venda Nova ainda brigando essa parte de baixo. O que é uma pena para quem viu o Rio Branco de Venda Nova no passado, jogando Série B, competindo por uma vaga na segunda fase, né? Chegou à final do Capixabão passado. Então é uma situação até lamentável de se ver pelo lado lá de Venda Nova do Imigrante. Mas enfim, né? Vai ser um jogo interessante aí para a gente acompanhar no Araripe, né? E vamos ver quem é que consegue se afastar dessa parte de baixo e botar, tentar brigar ali no G4, né, digamos. Um jogo de desesperados. Pois é. Em busca ainda de sua primeira vitória. No outro jogo do sábado, né, que é o Real e Serra. O Serra também não está muito longe, né? Mas o Serra já conseguiu, já tem 3 pontos. Já tem 3 pontos, de um a mais do que Rio Branco, que os 2 Rio Brancos e a Desportiva. O Serra é aquela geração nem, né? Nem ganha, nem perde, né? Então tá só empatando aí. É um time que trabalha muito bem a bola, pelo que eu vi dos jogos. É um time bem treinado pelo Ney Barreto. Só que é um time muito jovem também. O Mr. Ney.
O Mister Ney, o adulto Ney, né? É um time bem treinado, só que é uma equipe muito jovem e é um elenco, assim, tecnicamente, assim, não tão... que não oferece tanta opção para brigar na parte de cima, né? Então vai aparecer momentos, apesar de ser um time bem treinado, vai aparecer momentos que algumas deficiências técnicas vão surgir, e surgiram nessas 3 primeiras rodadas, tanto que não conseguiu vitória em nenhum desses 3 jogos, né? Foi um time que fisicamente não aguentou contra o Nova Venécia, né? Não conseguiu sair da pressão, estava ganhando de 2-0, cedeu o empate. Contra o Estrela também teve dificuldade de sair de trás no segundo tempo, então tomou uma pressão enorme, mas conseguiu sair com o empate lá do Sumaré, o que foi até um bom resultado. E em casa teve dificuldade para furar o bloqueio da Desportiva, principalmente no segundo tempo, apesar de ter conseguido o empate no final, né? E ainda por cima cedeu um gol no momento que o Serra era melhor no jogo, né? Uhum. Mas Então, podemos dizer que o Serra, então, para amenizar a situação, está invicto. está invicto. Um time que não perde. O torcedor pode olhar por esse lado e também pode olhar pelo lado que não ganhou 2 em casa, né? Isso. Tem esse porém aí. E agora, né, tem mais uma prova de fogo diante do Real Noroeste lá em Águia Branca, né? Que a gente sabe que é muito difícil jogar lá dentro. E o Real Noroeste tentando essa recuperação, né? Em um jogo, depois de um empate que eu pelo menos não esperava que fosse acontecer, né? Que a gente sabe que o elenco do Real Noroeste era superior do Rio Branco, né? A gente não esperava que o time cedesse tanto espaço ao Capa Preta com tanta superioridade técnica em jogo, né? Perfeito. Agora, essas equipes, apesar de, como a gente está falando aqui, de estarem lá numa situação bastante parecida por conta de pontos, mas como justamente por isso, pelo campeonato ainda está no início, qualquer vitória, qualquer 3 pontos aí já joga alguém lá para cima. Que, veja só, qualquer um dessas, Rio Branco, tanto o Atlético Clube quanto o de Venda Nova e a Desportiva, quem vencer seus jogos, claro, o Polenta contra os Grenás e o Capa Preta contra o Alvenil, já ultrapassa justamente o Vitória, que tem 4 pontos, já vão para 5 pontos. Uhum. Vão lá em cima, cola no Estrela do Norte. Cola no Estrela do Norte. Então, é o jogo que pode significar a mudança de chave. Pois é. É a rodada que pode significar a mudança de chave para eles poderem, enfim, brigar onde deveriam estar brigando. São jogos chaves aí para uma briga pelo G4, né? Que é uma briga pela vantagem, né? Nos jogos do mata-mata, né? Pelo menos nas quartas, se terminar em quarto ali, você tem a vantagem contra o quinto, né? E dependendo se você tiver sorte, se pinta uma zebra lá na frente, continuar decidindo em casa, né? Agora a gente esqueceu de falar do outro confronto do sábado, né? Que é o Nova Venécia contra o Vila. Isso. Que esse talvez seja o jogo da rodada. O jogo da rodada. O jogo assim mais disputado tecnicamente da rodada, que nós temos aí o Nova Venécia que vem recuperando, né, de uma sequência ruim nas 2 primeiras rodadas, conseguiu golear o CTE, agora precisa de uma vitória mais convincente diante de um rival que vem convencendo, né? O Vila venceu lá dentro de Venda Nova, algo que a gente sabe que é muito difícil, venceu o CTE, que era o resultado esperado, e conseguiu um empate heróico aí contra o Vitória no final do jogo. Então, é uma equipe que criou uma polêmica aí, falando que a equipe que tem um elenco limitado, né? Uhum. Saiu uma polêmica aí, né, nos grupos de WhatsApp, imprensa, né? Mas, assim, o Vila Venência é aquele elenco... A gente sabe que tem muitos elencos limitados no Capixabão, né? Talvez o favorito que desponte aí é o Real Noroeste, o Estrela ali, né? É Mas a gente basicamente sabe... uma regra, né? É uma regra. mas tipo assim... Elenco limitado é regra, não é exceção aqui. Eu entendo quando fala que o Vila Venência é limitado, porque no início do campeonato ninguém esperava o Vila na posição que está, né? A gente esperava ali na parte de baixo, e o Vila está fazendo algo a mais. Então talvez tenha aquela percepção que o elenco é limitado, que era para estar brigando uma outra parte da tabela, mas está lá em cima, né? Então é até questão de autoestima para o Vila, né? Acho que eles podem pegar esse discurso para si, não tomar com uma coisa ruim, mas até para se motivar ainda mais, né? Sei. Para atiçar ainda mais os diabos Rapaz. Esse tipo de discurso para alimentar o vestiário, né? E agora inflamar a galera. Agora sobre o jogo de segunda, né? É como você falou, né? O CTE
vem de 3 porradas aí nas 3 primeiras rodadas, né? Então, torcedores ali dos times que estão um pouco acima dele, mas estão brigando pela parte de baixo, estão de olho para que o Estrela acabe logo, né? Mas só poderem pegar os pedaços lá na frente, né? Para não ter mais conversa, chance de reação, né? Porque, veja só, o CT tem 10 gols sofridos, fez apenas um. E justamente agora, nessa última rodada. Menos 9 de saldo. E o curioso disso aí tudo, que, por exemplo, se Serra, Rio Branco, Desportivo e Rio Branco de Venda Nova não vencerem seus jogos, 1-0 basta para o CTE subir para passar em todo mundo. Não precisa de muito. Verdade. Essa é a vantagem do Capixabão assim, equilibrado. É um dos mais equilibrados que a gente tem visto aí nos últimos anos, porque tudo pode acontecer, mano. De repente, o Lanterninha lá, que tem menos 9 de saldo, pum, ultrapassa o Desportivo Rio Branco de Venda Nova e cola no Serra. Pois é. Agora, o Estrela tem aí, talvez, dos times que estão brigando pela parte de cima, é a chance de ouro para o Estrela assumir a liderança. A tarefa mais fácil, isso, para assumir a liderança e se consolidar ali na briga pela vantagem do jogo de volta no mata-mata. E é o jogo que o Estrela estava precisando, justamente por aquela questão que a gente falou do jogo do Serra, né? De ter casa cheia, de conseguir a vitória e de trazer o torcedor para perto. Isso. Se não conseguir fazer isso nesse jogo... Pelo amor de Deus, né? Aí, né? Pelo amor de Deus. Porque tem que fazer isso e vai embalar. Aí embala a casa cheia todo jogo. Pois é, a chance que é o que a gente acha bonito. É a chance de atrair o torcedor, né? E a chance, claro, como eu falei, de criar um saldo de gols para poder assumir a ponta, né? Tá brigando ali junto com o Vila Venense, com o Real Noroeste, né? E também com o Nova Venécia, né? Eles estão empatados com 5 pontos, né? Então é a chance aí de brigar com o saldo, é a chance mais clara aí da rodada. Enquanto o Real Noroeste pega o Serra, assim, é um jogo que o Real é favorito, mas o Serra também apresenta algumas armas, né? Não é um time que vai, é um time que pode vender caro a derrota, no caso. Nova Venécia e Vila Velhense vai ser uma briga de foice ali em Nova Venécia, né? Não vai ser um jogo, não tem um favorito nesse confronto, né? Agora, o do Estrela está muito claro quem é que consegue a vitória, né? Quem tem a chance clara de conseguir esses 3 pontos. Então, abre o olho, Estrela, né? Não vai perder essa chance, né? E o CTE vai ter que melhorar muito para conseguir esses 3 pontos fora de casa. Quem sabe surpreender aí, né? O Estrela no Sumaré. Um jogo bem difícil. Agora, a pergunta: será que o calor de Cachoeira vai atrapalhar os colatinenses? É a pergunta que não quer calar. Né? O calor de Cachoeiro versus o calor de Colatina. E tem altitude lá também, igual em Venda Nova? Não, pelo contrário, é mais baixo, né? Tem funditude, né? Só tem altitude para quem fica na arquibancada do Sumaré, né? Tem fundura. Vai ser mais quente ainda, né? Isso, mais quente ainda. Pois é isso, Marquinhos. Vamos então passar aqui pela tabela para ver como é que fica. Real Noroeste lidera com 7 pontos conquistados em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O Vila Velhense também tem 7 pontos, mas perde no saldo de gols. Tem 13, enquanto os merengues capixabas têm 4. Em terceiro aparece o Nova Venécia com 5 pontinhos, 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Mesma pontuação do Estrela, que vem logo abaixo, em quarto lugar, com 3 jogos também, 1 vitória e 2 empates. Mais uma vez, o saldo de gols fazem diferença. A equipe de Cachoeiro tem 2, enquanto os Leões do Richarlison tem 3 de saldo. Já em quinto, o Vitória com 4 pontinhos. São 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Aí vem a sequência de... Não, antes tem o Serra com 3 pontos, nenhuma vitória, nenhuma derrota também, mas apenas mais 3 empates, né? Aí vem a sequência de 2-2-2. Rio Branco de Venda Nova, Rio Branco Atlético Clube e Desportiva, 7º, 8º e 9º lugares, respectivamente. A diferença, obviamente, é o saldo. O Polenteiro tem -1, o Capa Preta -2 e os Grenás -3. E também, fechando a zona de rebaixamento, em 10º lugar, está o CTE Colatina, que, como a gente falou, não ganhou nada.
não ganhou nada. Nenhum pontinho e menos 9 de saldo. É isso, Marquinhos. Pincelamos a tabela e os próximos confrontos da rodada deste final de semana e da segunda-feira. É isso? Vamos agora ao momento de... Solta a vinheta. Bora vender o peixe, então, né? Então é isso aí. Siga a gente no Instagram e no Twitter, @temosfutebol. Acesse o nosso site, né? temosfutebol.wordpress.com, que a gente sempre, de vez em quando, vai poder lançar um conteúdo por lá, né? Não digo sempre, né? Porque sempre tá complicado a rotina tá bem complicada. Também acesse o nosso canal do YouTube, né? Que é onde a gente está lançando mais conteúdo, então não perca a oportunidade de acompanhar a gente por aqui, né? Ative o sininho para receber as notificações, se inscreva em nosso canal e, claro, né, acompanhe o Futebol Capixaba onde ele estiver, na Rádio Espírito Santo, na TVE, na Eleven Sports, no Jornal A Tribuna, no Move News, no Globoesporte.com, Folha Vitória, enfim, né? Nas rádios do interior, claro, nos canais oficiais dos clubes, né, que estão disputando a primeira divisão. E no CDD, no Futebol Capixaba TV. Isso aí. E lembrando uma coisa aqui, antes de terminar de vender o peixe, né? A tabela da Série D saiu e os times capixabas estão no grupo A6, né? Crise! Crise. Estão ao lado de Ferroviária de Araraquara, de São Paulo, Inter de Limeira também de São Paulo, Caldense de novo também, né? De Minas Gerais, o RT de Minas também, adversário tradicional e chato, por sinal, né? Pouso Alegre de Minas Gerais também está no grupo, e também o Bahia de Feira de Santana. Rapaz, velhos e novos fantasmas, velhos fantasmas e alguns que podem se tornar, né? Podem assombrar. Isso aí, briga de foice para Nova Venécia e Real Noroeste, que estão aí no mesmo grupo, né? E fora que vai ter o confronto entre os capixabas, que um vai acabar matando o outro, então... Isso é difícil. Complicado. Isso é complicado. Enfim, mas estaremos na torcida sempre. Com certeza. Enfim, agora finalizando o peixe vendido, né? Não deixe de acompanhar o Futebol Capixaba, então, onde ele estiver, né? Porque aqui no Espírito Santo... temos futebol. Isso aí.